Saudações, hoje é 5 de julho de 2022 e em primeiro lugar alguns comentários sobre o vídeo do Top Gun Maverick, né, porque surgiram alguns comentários lá que eu respondi lá, mas é bom dar uma respondida mais ampla aqui porque tem tudo a ver com o assunto em questão. É que sobre a possibilidade do Top Gun Maverick ser considerado um filme assim, ideológico, né, no sentido de querer incentivar, gerar valores populares mais favoráveis às políticas imperialistas norte-americanas, e eu realmente não vejo dessa forma. Em primeiro lugar, tem que ver que o filme Top Gun Maverick, a temática dele é totalmente desassociada de uma relação direta com essas questões. Você pode pegar a história do filme e transplantar para qualquer outro contexto, pode contar a mesmíssima história, por exemplo, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, tendo os americanos como inimigos, não faz diferença. Porque a história em si são questões pessoais, né? É o trauma de um piloto que perdeu um camarada em combate, que agora quer evitar que o filho dele também morra, que quer treinar um grupo dos melhores, mas que está tentando evitar que os companheiros sejam sacrificados numa missão suicida. Então é uma questão totalmente pessoal, tanto que não é citado absolutamente nada de qual é o contexto externo. Sabe-se que tem um país que eles têm que fazer uma operação militar lá. Esse país, como eu declarei, o único que se encaixaria na realidade seria o Irã, mas ainda assim nada é citado, não é mostrado nada, não é mostrado sequer o rosto de nenhum inimigo. É quase como se eles estivessem lutando contra robôs o tempo todo. Então isso é totalmente apagado, essa questão. É mais ou menos assim também no Top Gun original. Já, por exemplo, aquele outro filme que eu falei, o Iron Eagle, aí não, o Iron Eagle, ele é claramente uma alusão ao Iraque de Saddam Hussein. Inclusive o vilão do filme é uma paródia do Saddam, claramente. Então você já vê que aí é bem diferente. Já tem uma abordagem, apesar de que também não é tão ideológico quanto parece. Aquele outro filme que eu citei, o Stealth, Ameaça Invisível, de 2005, ele já tem uma abordagem um pouco mais incisiva. Por exemplo, tem uma sequência na Coreia do Norte. Apesar de que também não é tão evidente assim, não. Mas assim, comparado com vários outros filmes norte-americanos que têm essa dimensão muito clara de não só contextualizar uma situação de guerra, onde dá margem para algum heroísmo pontual, mas até mesmo colocando abertamente a questão dos valores, da democracia, do ocidentalismo, não tem absolutamente nada disso em Top Gun Maverick. Então, nesse sentido, eu não creio que o filme sirva de qualquer forma de incentivo ou legitimação das políticas imperialistas norte-americanas, até porque tem uma coisa também que é citado ali que já começa a apontar uma perspectiva um pouco mais ousada, porque o filme flerta com a possibilidade da automação total desses sistemas de combate, né? Tanto que fica meio que nas entrelinhas que, em parte, aquela missão ali tinha uma intenção deliberadamente suicida mesmo, que era para depois legitimar você deixar de utilizar pilotos para passar a utilizar aeronaves automáticas. É uma coisa que fica meio que sugerido. E o grande esforço do protagonista do filme é tentar fazer com que a missão não seja suicida. Bem, e se você vai nessa direção, você nota que você precisando cada vez menos do fator humano. Na realidade, você precisa menos de fazer uma propaganda ideológica para convencer pessoas a se juntarem a seus esforços de guerra. Apesar das guerras sempre precisarem do efetivo, de um contingente de pessoas, a tendência é que no futuro isso seja cada vez menos necessário. Mas o ponto mais relevante nem é tanto esse, mas simples fato que os Estados Unidos não está fazendo um esforço ideológico no sentido de legitimar guerras mais convencionais. Isso não está acontecendo. E quando a gente pensa nessa questão de Taiwan, o que vai acontecer basicamente é o que está acontecendo na Ucrânia. É guerra por procuração. Ora, há pouco tempo tiraram as tropas do Afeganistão. Não aparenta haver qualquer perspectiva de que Estados Unidos esteja interessado em fazer um esforço de guerra concreto, onde enviará suas tropas para uma operação qualquer dessas. Ele está enviando armamento para a Ucrânia, quando muito financia mercenários, às vezes de forma indireta, financia grupos terroristas, grupos de desestabilização. Com Taiwan vai ser a mesma coisa, e tem feito isso há muito tempo. Na verdade, o Afeganistão foi a última grande operação militar norte-americana que envolveu o envio de tropas em quantidade significativa. Antes disso teve o Iraque, né?
Mas você vê que até a questão da Líbia já não foi assim, foi uma coisa mais indireta. Não há um esforço de guerra norte-americano nesse sentido mais convencional, onde você precise convencer uma população de que há uma legitimidade em você enviar tropas para lá, porque o que tem sido feito é sempre guerra por procuração, proxy wars, né? Onde você simplesmente financia grupos estrangeiros, envia materiais bélicos, desestabiliza economicamente, desestabiliza comercialmente, promove uma série de ataques especialmente midiáticos, e para isso você simplesmente não precisa exatamente ter uma opinião pública amplamente favorável, até porque os Estados Unidos é uma plutocracia e não está tão preocupado com o fato de haver uma população efetivamente apoiando, porque caso tivesse, não seria um país onde tipicamente, como acontece também no Brasil, você aprova no Congresso leis que são totalmente rejeitadas pela população. Aliás, lembre-se disso, viu, quando você for pensar em que é uma democracia. Pega o exemplo recente do Brasil, que é mais claro para a gente. Essas políticas que foram aprovadas, as grandes políticas, principalmente após o início do processo golpista, todas são políticas que jamais teriam passado por aprovação popular, no entanto foram aprovadas no Congresso. Ou seja, grande democracia essa, né? E Estados Unidos é a mesma coisa, é até pior. Curiosamente, você já não vai ver isso com toda facilidade nesses países que a gente chama de ditaduras por aí, né? Mas bem, o ponto é que o que está acontecendo agora em Taiwan, né? É o que eu estou falando desde sempre. A tese que eu estou insistindo é que há um plano no sentido de rachar o mundo mais uma vez em polos antagônicos, né? É a única coisa que por enquanto dá sentido a essas ações absolutamente irresponsáveis, cretinas e calhordas dos Estados Unidos, que não fazem sentido de nenhuma outra forma. Para que essa zorra toda na Ucrânia que eles aprontaram lá? Para que estão aprontando isso em Taiwan agora, meu Deus do céu? Para que essa mulher foi fazer essa visita lá, do alto dos seus 82 anos, muito bem conservada por sinal, 5 filhos, a mulher resolve se meter numa encrenca dessas, e pior, dali ainda quer ir na zona desmilitarizada entre as Coreias. Para quê? Até o próprio pai não está dizendo que não queria que ela fosse lá, porque provavelmente é mentira. Ela está lá amando de plutocrata. Não é pelo interesse dela. Claro que você pode elencar alguns interesses aqui ou ali, mas sabe que no fundo não é isso que está ocorrendo. Qual que é o objetivo? Para que provocar várias frentes de conflito agora? Já não basta essa situação na Ucrânia, vai criar uma encrenca com Taiwan, quer criar uma encrenca com a Coreia do Norte, com a China na verdade, né? E está criando uma encrenca com a Venezuela, em vários pontos diferentes, depois de ter retirado tropas do Afeganistão. Se a ideia era manter essas hostilidades de uma forma mais convencional, tinha deixado as tropas lá, né? Para que retirar as tropas de um posto avançado na Eurásia, para depois reiniciar uma confusão na Eurásia do mesmo jeito. Você está vendo que tem alguma coisa aí no bate? Porque isso aí não pode ser entendido num sentido mais convencional, no sentido de guerras de ocupação mais convencionais. Claro que a situação pode surpreender, né? Porque afinal as coisas podem sair do controle, podem ir numa direção diferenciada, mas a princípio o que se está notando é uma cisão ideológico, política e econômica, com um objetivo, como eu falei, só faz sentido se for nesse sentido de consolidação de blocos distintos e antagônicos. Que não me parece ser uma boa ideia, né? Mas eu não estou na condição de fazer esse julgamento, considerando que esse pessoal está lá, tem muito mais poder, muito mais conhecimento e entendimento de detalhes do que eu, e que informações que efetivamente eles não revelam, eles não vazam por aí e a gente não tem acesso. Então a gente só pode conjecturar, especular com relação àquilo que a gente tem. Evidentemente, a China já reagiu, já intensificou operações militares, que são inéditas por sinal. Os sinais de poder estão dados tão claros, é absolutamente evidente que não tem a menor possibilidade de Taiwan resistir a uma invasão chinesa, mas por outro lado também, evidentemente, a China não tem interesse em fazer uma invasão de destruição em massa, assim como a Rússia também não tem interesse em fazer isso na Ucrânia, só quem faz isso é Estados Unidos, quem faz guerra de destruição, de massacre é Estados Unidos, pelo menos na atualidade. Isso que eles têm feito aí nas últimas décadas, adoidado. Nenhum outro país faz isso. Eles fizeram isso naquela área da Sérvia lá, por exemplo, na área de Kosovo. Fizeram isso no Iraque, fizeram isso na Líbia. Guerra de massacre. Assim como vem fazendo no Vietnã, fizeram na Coreia, fizeram em vários outros países por aí. Os países, China, Rússia, não tem motivo para fazer isso, porque estão lidando com situações vizinhas, né? Ucrânia, com um país que tem um histórico vasto de interligação, fez parte de uma mesma unidade. Taiwan, que é China,
por favor. É preciso uma dose de patifaria muito grande para você negar o vínculo histórico que está ali, que é milenar. Agora, tem uma questão também que o pessoal gosta de apontar, que é relativo à autodeterminação dos povos, né, que é um valor fundamental. É um dos pilares que eu próprio defendo. Mas sim, Taiwan não tem direito de se autodeterminar também. É só que você tem que ver se está havendo autodeterminação dos povos, né? Porque quando você tem uma determinada região que está rejeitando toda uma tradição histórica, todos valores históricos e adotando valores de um poder estrangeiro que tem interesse claro nela ali, então você não desconfia que tem algo errado nessa autodeterminação aí? Se você está obedecendo, está atendendo a interesses de um invasor estrangeiro, vamos deixar isso claro, que vem do outro lado do mundo, que está empurrando valores ali que não tem nada a ver com o seu background cultural. Em que sentido de autodeterminação é esse? Isso é colonização, meu amigo. É o mesmo que, de uma certa forma, você dizer que o Brasil, a ser colonizado por Portugal, os indígenas estavam sendo determinados, estavam sendo colonizados. A diferença é que hoje a colonização é um tanto mais sutil. Mas no caso, ainda mais nesse contexto chinês, é até bastante evidente. Até porque, por exemplo, o caso de Hong Kong é um caso absolutamente vergonhoso, né? Hong Kong foi tomado numa guerra cujo objetivo do Ocidente era liberar o comércio de ópio. A China proibiu o comércio de ópio, porque era uma droga que estava causando impacto social muito grande lá. E a Inglaterra invadiu a China para obrigar a manter o comércio de ópio aberto. E ganhou a guerra. E, entre outras coisas, tomou Hong Kong. E recentemente teve que devolver. Então, historicamente, isso é absolutamente indecoroso. Se existe um senso de decência histórica, Hong Kong é um caso absolutamente grave. E quando a gente pensa nessa questão de Taiwan, o que vai acontecer é guerra por procuração. Não é à toa que estão querendo instrumentalizar, adivinhe quem? Japão, Coreia do Sul e Austrália, para fazer o serviço sujo para eles. Curioso, né? Colônias ou países que foram invadidos e ocupados pelos Estados Unidos. Que é essa constante, né? A própria Alemanha agora está fazendo esse papel sujo, né? Que foi um país que foi ocupado pelos Estados Unidos. Esses são os capachos, né? As ex-colônias da Inglaterra e os capachos que foram invadidos, tomaram a pancada dos Estados Unidos e agora são suas, com perdão da expressão, suas putinhas, né? Para fazer o serviço sujo que eles querem. Aí se vê como é que fica a dignidade, a honra de um povo japonês se prestar a um papel sujo desses, né? Apesar de que há convergência de interesses, afinal ninguém gosta do Japão na Ásia. O Japão ferrou a vida de todo mundo aí no continente asiático. Aliás, por falar em Japão, é bom lembrar que Taiwan foi ocupada pelos japoneses por tipo uns 50 anos. No final do século XIX, dadas aquelas várias tensões aí na região, o Japão tomou Taiwan. E ocupou, só liberou no final da Segunda Guerra Mundial. Caso muito parecido com o da Coreia, da Península Coreana em si, né? E sem contar que no século XVII tinha sido invadido pela Holanda, depois invadido pela Espanha, numa sequência de ocupações dessas companhias das Índias que vêm lá da Europa, né? Tipo uns 20 anos de ocupação. Ou seja, a ilha de Taiwan tem uma experiência de ocupação estrangeira. E veja só, depois desses mais de 50 anos de ocupação japonesa, foi liberado no final da Segunda Guerra Mundial, aí logo em seguida teve a Revolução Comunista e foi lá o governo fugido, o governo nacionalista fugido, que era uma ditadura, né? Fugido do continente para lá, e iniciou um processo de tentativa de organização para uma retomada do país. Você vê o grau de delírio, né? O cara forte com tipo 2, 3 milhões de chineses e acha que vai organizar um exército para tomar um país que tem 1 bilhão. E de imediato foi transformado em posto avançado dos Estados Unidos. Me diz, que tipo de autodeterminação um povo numa situação dessas consegue ter, a não ser satisfazer o interesse de uma potência estrangeira? Lembrando que o governo de Taiwan ele não tinha nada de democrático até 1998, eu acho. É bem recente esse teatrinho democrático deles, né? E voltando àquela temática, né, de como que a relação entre o parlamento e o povo, segundo o Taipei Times, né, porque eu vi dados divergentes a esse respeito, mas nos maiores jornais de Taiwan, né, que inclusive tem versão em inglês, você pode consultar na internet, ele chegou a dizer que na época de, acho que 2018 e 2019, foi descriminalizado o casamento homossexual, né? E dizer que tinha pesquisa apontando que apenas 37% da população era favorável.
apesar de que tinha outras pesquisas meio divergentes. E, no entanto, o Congresso aprovou com uma maioria bem maior do que isso. E aí você fica, tá, em que sentido então esse povo está tendo essa autodeterminação? Pegando uma pauta absolutamente ocidental, que nem o Japão engoliu, se não me engano, acho que nem a Coreia do Sul também, e eles abraçam. Isso é autodeterminação? Para depois o mesmo jornal admitir que a opinião popular mudou, né? E se num determinado momento você estava abaixo de 50%, estava tipo 30%, 40%, de repente, depois da aprovação pelo Congresso, está com 70%, 80% de aprovação. Você vê que isso é estranho? Que não está havendo aí as coisas não estão vindo de baixo para cima, como é típico nas democracias ocidentais. Pode apostar que, no mínimo, teve uma verdadeira lavagem cerebral midiática. Isso é o mínimo que você esperaria dessas situações, porque é o que acontece aqui no Ocidente. Isso tem um efeito, tem um poder de determinação. Aí você nota como é que funciona essa pseudo-soberania popular das democracias ocidentais, né, a esse estilo. É uma soberania determinada pela elite, que tem o controle da mídia, e empurra uma coisa em cima de uma população que vai engolindo aquilo ali. De qualquer modo, algumas pessoas poderiam notar que esses movimentos chineses em torno de Taiwan, eles parecem um tanto quanto simbólicos. No primeiro momento não há necessidade, não há nem mesmo vontade de promover uma ação mais hostil, porque o plano chinês de retomada de Taiwan é um plano de longo prazo que não envolveria nenhum tipo de medida de hostilidade maior, seria simplesmente uma cooptação progressiva. Provavelmente, inclusive há disposição interna no Partido Comunista Chinês para que Taiwan guarde um certo grau de autonomia, né, em comum aos outros territórios da China, como mais ou menos já tem Hong Kong. Hong Kong tem alguma autonomia. Então a ideia seria manter essa mesma tendência, essa mesma estrutura para a questão de Taiwan. E esse processo poderia ser todo gradativamente calmo, sem gerar traumas, sem gerar rupturas mais significativas. Mas os Estados Unidos não quer isso. Os Estados Unidos quer tocar o terror em qualquer lugar, quer ferrar com a vida dos outros, causar guerra, promover destruição, morte. Por quê? Porque não tem outro propósito a não ser colocar a humanidade inteira a serviço do enriquecimento infinito da multiplicação de fortuna das plutocracias. E qualquer país que não sirva esse propósito vai ser demonizado, vai ser atacado. Só que agora está numa situação tal em que os países que não estão dispostos a servir esse propósito não são mais alvos fáceis, são países ainda mais poderosos. E Estados Unidos está em clara decadência, isso é auto-evidente. Até o complexo industrial militar, que até pouco tempo atrás ainda era a única grande indústria pujante dos Estados Unidos, que a gente notou, mas os Estados Unidos estão num processo de desindustrialização, como todos os países desenvolvidos do mundo ocidental, perdeu a primazia do desenvolvimento tecnológico em várias áreas. O Vale do Silício, como eu gosto de lembrar, é basicamente uma proficiência em software, não em hardware, mas teria sido se aquele esquema lá, né, da Theranos, né, tivesse funcionado. Seria uma revolução tecnológica, mas foi uma fraude. E muitos analistas colocam isso assim, mas o complexo industrial militar ainda é muito poderoso, sim, ainda é. Mas até eles dão um pouco de desvantagem. Tecnicamente, eu não creio que a melhor aviação norte-americana faça frente à aviação russa. Acho que nem a chinesa. Eles estão perdendo a dianteira nesse sentido também. Por quê? Porque isso é o resultado meio que inevitável de você deslocar a sua produção, a sua economia do terreno concreto da produção material para o terreno especulativo e financeiro. Essa ideia de viciar a economia em multiplicação de fortunas infinitas por meio de crédito de juros, por meio de derivativos, por meio de todas essas entidades virtuais que se multiplicam espontaneamente, isso tem um preço. Isso não é sustentável. Essa patifaria, essas molecadas, patifim liberal, e fico dizendo que, não sei o que, isso, se eles não funcionam. Esse sistema que eles defendem não funciona nesse sentido de que ele não é sustentável. Ele precisa estar sempre se amparando em coisas que são completamente o oposto daquilo que ele prega. Estados Unidos não pode viver sem guerra. No mínimo, uma guerra de escala significativa eles têm que promover a cada 10 anos. O
o sistema financeiro deles é viciado nisso. Por quê? Porque se não for isso, ele não se sustenta mais. Em outros países também, que tem modelos um pouco parecidos, é bom lembrar que nenhum deles é tão especulativo, tão liberal quanto são os Estados Unidos. Nenhum dos grandes países, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, muito menos o Japão, não tem esse grau de liberalização, de virtualidade da sua economia. Esse modelo deles só é sustentável a um prazo maior, por quê? Primeiro, está sempre espoliando os outros na base de guerra. Segundo, porque controla a emissão do dólar. Então você meio que chantageia o planeta inteiro por meio desse sistema de dolarização da economia. Segundo, porque deram o maior calote da história da humanidade. Na verdade, os Estados Unidos teria a maior dívida externa, se não fosse o fato de terem calotado a dívida do processo de transição do padrão ouro para o padrão dólar. E tem uma das maiores dívidas internas do mundo. Ou seja, o país é endividado até o talo. A dívida é muito maior do que o PIB do país. Sem contar que grande parte do PIB é falso também, né? Porque, aliás, isso é a questão mais complicada, porque o modo como se afere a riqueza de um país tem muitas variações. E nos Estados Unidos é bem claro que são incluídas nessas riquezas coisas que na verdade não são concretas. São investimentos de longo prazo, que são basicamente virtuais. Isso acontece de uma certa forma na maioria das aferições de PIBs, né? Mas eu acho que no caso dos Estados Unidos é mais grave. Muito daquela, a pessoa fala em produção, produto interno bruto, mas existe uma grande quantidade de produção que já não é mais interna, que depende de países estrangeiros. Eles têm multinacionais espalhadas por tudo quanto é canto, e o modo como isso é contabilizado é meio confuso. Então, tudo isso para dizer que o PIB dos Estados Unidos provavelmente é inflado. A dívida é um negócio mais sério. Então, sim, o país não é sustentável pela sua estrutura econômica em si. Ele só se garante graças a esses fatores que eu citei, e destacando mais uma vez as constantes operações militares, né, que vem de um setor privado, ainda que fortemente associado ao Estado, ao Deep State, né, mas que cobra uma conta muito alta. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma situação curiosa, que ele recorre em grande quantidade ao setor privado. Claro, tem grana para fazer isso. Mas, por exemplo, quando esse pessoal vai financiar uma guerra no exterior, quando eles vendem todo esse maquinário dentro da Ucrânia, quem é que está pagando isso? O governo americano está pagando isso, está pagando do bolso do contribuinte. E essa porcaria é superfaturada. Para metade dessas armas até se perderem e extraviarem para o mercado negro. Muitos deles estão sendo destruídos pelas forças de defesa russas antes de chegar lá. Mas estão preocupados, porque está saindo do bolso do contribuinte americano e deixando o país, entre outros fatores, esse é um dos que deixa o país nessa situação de crítica econômica que eles têm agora. Uma insatisfação popular monumental. Há quem diga que essa celeuma toda causada pela Nancy Pelosi tem também a pretensão de movimentar um pouco algumas bases eleitorais para ver se melhora a imagem do Partido Democrata. Eu acho meio temerário isso. Isso aí não vai ajudar na melhorar a situação de ninguém. Se houver uma escalada maior com relação à China, você sabe que sancionar a China é muito mais complicado do que sancionar a Rússia, e sancionar a Rússia não está dando certo. Está sendo pior para o Ocidente do que para a Rússia. No caso da China vai ser pior ainda. Você parece suicídio, né? Parece deliberadamente tentando colocar o país numa situação de autodestruição. Aí a gente pensa, bom, então deve ser o projeto do grande reset. É difícil saber exatamente onde vai, onde vem, mas a única forma de dar sentido é você pensar inicialmente nessa questão de forçar a divisão do mundo em blocos antagônicos. Mas para ser sincero, até isso está ficando muito esquisito agora. Às vezes fico com a impressão de que tem um quê de insanidade aí mesmo, mas é uma coisa que precisa refletir melhor. Mas o fato é que, mais uma vez, esta questão de Taiwan apenas mostra o que significa, né, esse capitalismo liberal, que é a força motriz que move todos esses interesses por trás, a favor de uma pequena elite de ultrabilionários que efetivamente controlam o país, que dão as cartas ali em tudo. Democracia porcaria nenhuma. A democracia é uma farsa, só serve para entender o interesse dessa elite bilionária. Consegue ser pior em vários aspectos do que o próprio Brasil. Basta você notar que não importa que a imensa maioria da população
tem uma predisposição contrária, ela vai ser atropelada do mesmo jeito. E você vai notar que, à medida que a situação for evoluindo, as coisas não vão melhorar. A situação está indo de mal a pior. Isso, se isso for de fato proposital, atender um determinado plano, é difícil vislumbrar algum objetivo racional, além desse da consolidação dos blocos antagônicos e também de fomentar os elementos para um grande reset, que nós ainda não sabemos exatamente os detalhes. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que não vai ser uma coisa boa para a imensa maioria das pessoas. Vai ser boa apenas para uma panelinha e para um bando de alienados que acreditam em ilusões. Enquanto isso, vamos ver a situação se deteriorando, se agravando, e vamos observar os fatos se desenrolarem e vamos ver o que a gente tem pela frente aí, dessa situação inusitada. Bem, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 5 de julho de 2022. Obrigado por sua atenção.